Boa tarde para todo mundo. Hoje eu vou apresentar para vocês minha pesquisa Produção Têxtil do Vestuário em Âmbito Doméstico, Mulheres e Ciclo de Vida. Eu faço parte do programa de mestrado em Têxtil e Moda, e meu orientador é o professor Dr. João Paulo Pereira Marcicano. Pode passar, por favor. Então, começando falando pela origem da minha pesquisa, né, ela veio do interesse que eu tinha pelos relatos da minha avó sobre o fazer artesanal do vestuário e dos tecidos também. Então, eu pensei em utilizar, em pesquisar mais sobre esse assunto, né, no meu mestrado. E durante o mestrado, eu cursei algumas disciplinas no programa de estudos culturais e entrei em contato com a metodologia da história oral, né? A história oral é uma forma de pesquisa que utiliza entrevistas gravadas como fonte de dados, né, para investigar objetos como, por exemplo, objetos culturais, sociológicos, históricos, né? E também eu juntei, né, a minha pesquisa ao conhecimento sobre as técnicas do vestuário, né, sobre a produção do vestuário, dos processos têxteis, né, para pensar como seriam feitos esses processos industriais que eu aprendi artesanalmente. E também o meu desejo de estudar outras histórias da moda, que não a história do Rio, São Paulo, né, a história do interior do país, e de camadas também mais baixas da sociedade, né, dos produtores rurais. Então, esse foi um dos interesses da minha pesquisa. Pode passar, por favor. E também outra motivação para essa pesquisa também foi a questão da sustentabilidade, né, que está muito em voga hoje em dia, essa questão de procurar processos que agridam menos o meio ambiente, né, por exemplo, o tingimento natural, que vem sendo muito explorado por marcas, por exemplo, como a Flávia Aranha, né. Então, eu queria saber mais sobre esses processos para poder acrescentar talvez mais informações ao campo e talvez conhecer novos processos. Pode passar também. E aí, né, como começou a minha pesquisa? Ela começou com um mapeamento, né, da literatura, né, sobre tecelagem artesanal. Na verdade, desde o achamento do Brasil, já existem relatos sobre a tecelagem artesanal. No século XIX, também aconteceram outros relatos, né, de viajantes, por exemplo, esse é o Auguste de Saint-Hilaire, que ele faz vários relatos sobre a região de Goiás, por exemplo, que ele passou por essa região. E ele falando, por exemplo, que o algodão era uma moeda de troca na região, né, demonstrando que a produção têxtil, né, o produzir têxtil do algodão, né, era importante para a economia local. E desde então, vários relatos foram acontecendo, até que na década de 70 do século passado começou a existir uma produção acadêmica mais voltada para a tecelagem artesanal, né, voltado para nas áreas de antropologia, social, né, de sociologia. E aí, o que eu percebi fazendo esse mapeamento da literatura foi que eles tratavam da tecelagem até o momento da produção dos tecidos. Só que eles não falavam muito, por exemplo, quais eram, por exemplo, o vestuário feito desses tecidos, né? Então, quais eram os processos depois da tecelagem. E também que não existiam muitos, ainda não existem, né, muitos projetos de pesquisa utilizando a metodologia da história oral, principalmente no campo de moda. Então, que gostaria de utilizá-lo na minha pesquisa. Pode passar também, por favor. Então, o objetivo da minha pesquisa é mapear quais são esses processos têxteis, né, desde a obtenção de matéria-prima até o descarte do material, né, tudo que tem nesse meio, e então, unindo, né, num processo de ciclo de vida do produto, né, entender esse ciclo de vida, sempre pensando também no contexto social que ele foi produzido, quem são essas pessoas, né, que produziram. Pode passar também. Então, o recorte geográfico é o município de Ipameri, Goiás,
que ele fica muito próximo do Triângulo Mineiro, do norte de São Paulo, então ele divide muitas questões, características culturais e sociais com as pessoas dessas regiões, né? Então existe uma literatura até grande sobre o tema, né? Pode passar. Ah, desculpa. Eu só queria falar que o recorte histórico, ele não é tão bem definido, mas ele vai mais ou menos da memória dessas mulheres, né? Que a maioria tem mais de 70 anos, então por volta da década de 40 até a década de 70, em que elas, que é a época desde que elas são crianças até a época que os filhos delas são jovens, mais ou menos, porque nesse período, eu vou falar mais para frente, há uma transição, uma mudança grande na forma que as pessoas consumiam e produziam vestuário. Pode passar, por favor. E aí, por que realizar essa pesquisa, né? Para registrar esses conhecimentos ancestrais, é um dos motivos, para, como eu falei, contribuir para a área da sustentabilidade, de pensar em outros processos, né, mais adequados, que seriam melhor para o meio ambiente, e também ajudar na valorização desse trabalho dessas mulheres, que era um trabalho não remunerado, e que, fazendo as entrevistas, às vezes eu percebia que elas não viam valor que tinha esses trabalhos, esse conhecimento. Então, eu acho que a pesquisa pode ajudar um pouco elas a perceberem que, sim, o trabalho delas foi importante, é importante e merece ser registrado. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, minha pesquisa teve um componente bibliográfico, né, de pesquisa bibliográfica, documental, né, eu também recolhi alguns artigos de jornais, também cadernos de modelagem, por exemplo, e também realizei a pesquisa de campo. Pode passar. Né, falando um pouco mais da história oral, né, eu utilizei como referência as obras do SEB, né, e também da Verena Alberti, que são os manuais de história oral, né, então eles indicam que você faça uma pré-entrevista, né, que é uma etapa de planejamento, né, das entrevistas, com uma revisão de literatura, talvez, sobre o tema, e elaboração de roteiro de perguntas, né. Depois dessa pré-entrevista, eu realizei as entrevistas que aconteceram no final do ano passado, né? Foram 7 entrevistas temáticas com mulheres residentes em Ipameri, né? Todas com mais de 70 anos. E, às vezes, com mais de uma mulher nas entrevistas, porque, às vezes, eu marcava a entrevista, chegava lá, tinha alguém, e aí essas pessoas, eu via que elas se sentiam mais à vontade de ter pessoas conhecidas junto a elas, né? E aí, depois que eu fiz as entrevistas, eu fiz a transcrição total dessas entrevistas, a revisão para verificar algum dado que eu não tinha compreendido direito, a análise, né, divisão por temas, e depois a interpretação e discussão dos dados. Essa na foto é uma das entrevistadas, Dona Odir. Pode passar, por favor. E aí, falando um pouco dos resultados, né, eu queria falar que um componente importante é a história de vida dessas mulheres. Eu não vou falar muito sobre o tema agora, porque ainda a minha pesquisa está em desenvolvimento, mas a ideia da minha pesquisa é uma ideia de coautoria, né? Então, tem um trabalho que eu achei muito interessante, que chama Memórias de Ofício, História dos Artesãos de Ofício em São Paulo, da Antônia Terra de Calazans Fernandes, e no livro dela, né, que é na pesquisa dela, ela utiliza muito as falas das próprias pessoas que ela entrevistou, e aí surge uma ideia de coautoria, que é muito importante para a história oral, né? Então, você está fazendo sua pesquisa junto com essas pessoas, né? Então, eu acho essa parte muito importante da minha pesquisa. Pode passar, por favor. Agora, falando um pouco dos resultados referentes aos processos de ciclo de vida, né? Então, como eu falei, a literatura normalmente ia do processo de obtenção de matéria-prima, né, e a limpeza, a carga daquele material para formar a pasta, né, por exemplo, do algodão, a fiação, daí para transformar em fio, do fio havia a tecelagem que transformava em tecido, né? Pode passar, por favor. E aí, na minha pesquisa, eu tento estudar um pouco também do corte, da costura, da conservação, de outros processos que fechariam esse ciclo de vida do produto. Pode passar, por favor. Né? Então, alguns dos resultados, eu vou falar brevemente de alguns. Por exemplo, eu percebi que o corte mais comum, né, o corte era como eles chamavam a modelagem,
é o corte por um, que é o corte que você pega uma peça de roupa que é já existente da pessoa, ou de uma pessoa com um tipo físico similar, e aí posiciona em cima do tecido e corta esse tecido a partir dessa roupa. E era o corte mais comum, porque muitas das entrevistadas, muitas das pessoas, né, daquele contexto, eram analfabetas, ou sabiam muito pouco ler, escrever, então elas não sabiam usar réguas, então esse é o tipo de modelagem que era mais utilizado, né? E o que, falando, seguindo nesse ciclo, né, falando um pouco da costura, né, esse aprendizado da costura muitas vezes ocorria por observação, né, poucas delas faziam curso sobre, né, quase não existia, e era uma observação, ou talvez também algumas relataram que desmanchavam as peças para entender como era o fechamento, né, como é que elas costuravam aquelas peças. E aí, para formar um produto, no caso, o produto do vestuário. Pode passar. Eu vou falar agora um pouco sobre produtos do vestuário, né? Uma informação que eu consegui, que a literatura também fala, é que a questão de você quem provia as roupas para sua família eram as próprias mulheres, então era uma obrigação tal qual cozinhar, lavar, limpar as casas, era uma questão feminina, né? Então todas as mulheres deveriam fazer as roupas para sua família, tanto das classes mais altas quanto das classes mais baixas naquele contexto, né? Naquele contexto rural, né, de Pameri, da época que elas relatam. E aí a questão então por isso mesmo, por conta que elas que tinham que fazer junto com outras tantas tarefas, né, elas faziam, né, as famílias, né, as pessoas da família tinham poucas peças de roupa, né, geralmente tinha uma roupa para sair e algumas poucas para o gasto, que fala, que é para ficar em casa ou para fazer as tarefas domésticas, né. E é interessante também perceber que as pessoas de classes sociais mais baixas costumavam usar muito tecidos de algodão fiado, né, que eles falavam que era o algodão tecido no tear manual, né? Então, isso denotava que eram de classes baixas, porque o algodão geralmente era plantado nas próprias roças dessas pessoas, então elas não precisavam comprar esse tecido. Então, e elas plantavam, fiavam, teciam, né? E aí, até esse momento, era mais barato você ter fazer esse produto na sua casa, né? Até mais para frente, que eu vou comentar mais para frente da apresentação. Pode passar, por favor. E aí, continuando né, no ciclo de vida desse produto, né, têxtil artesanal, tem a conservação, né, falando alguma das informações que eu consegui, é que a lavagem era feita por sabão de bola, que é um sabão artesanal, feito de banha de porco, que era o mais comum usado, né, não usava muito material, elas não tinham acesso, né, a materiais de higiene e como sabão, por exemplo, em pó, essas coisas. Fala aí sobre o descarte, geralmente o descarte, né, não tinha lixeiro, né? Então elas tinham que fazer esse descarte por meio, na maioria jogava só no quintal, porque tinha um espaço grande, moravam na fazenda, né? Ou elas queimavam aquelas peças para não ficar entulhando, como elas diziam, né? E aí, quando era reaproveitada aquela peça de tecido, ela poderia virar, por exemplo, uma colcha de retalhos. Pode passar, por favor. E aí, finalizando, né, falando um pouco dessa transição do têxtil artesanal para o industrial, né, pelos relatos das entrevistadas, elas falaram, quanto ao vestuário, mais isso, tá? Elas falaram que essa transição de ter produtos mais comprados do que feitos em casa aconteceu por volta da década de 50 e 70, claro que isso muda dependendo do contexto, da classe social, mas por volta nesse período que elas pararam de fazer as roupas para a família delas e elas começaram a comprar mais por vários motivos, né? Um deles era de que agora elas tinham mais acesso a esses produtos, eram mais fáceis de ser achados no mercado, eram mais baratos também, né? Começou, devido à expansão da agroindústria, muitas pessoas ficaram sem terra e elas não tinham onde plantar aquele algodão, então não tinham aquele acesso ao algodão, acabou escasseando, né? Era mais difícil achar algodão e outras fontes, né? Outras matérias-primas. E também
esses materiais eram tidos como mais confortáveis, né, os industriais, porque era um fio mais fino, né, o industrializado. O algodão fiado, que é um algodão mais grosso, né, já que ele é manualmente fiado, né, então as roupas acabam sendo mais quentes, então as pessoas preferiam essas roupas feitas, né. Claro que é uma questão também de não só, né, realmente da textura dele, mas também da forma como eles era vendido, né? Por exemplo, eles começaram a ser mais desejáveis, porque as pessoas, né, comparando com as pessoas da cidade, né, as pessoas da cidade tinham acesso a esses tecidos ou essas peças do vestuário industrializadas. Então, as pessoas, né, era uma questão de status também você ter peças do vestuário que fossem industrializadas, né? Então, as pessoas pararam de querer usar essas peças, né? Mesmo os filhos as mulheres contam que os filhos dela começaram a não querer mais que elas não queriam mais que elas produzissem as peças da família dela, né? Porque eles queriam outros produtos industrializados, da moda e tal. E também falando um pouco sobre os tipos de produtos, né? Alguns produtos perderam a função tradicional, né? Como, por exemplo, o colchonil, que antes era usado para montaria, né, do cavalo. E aí, com uma questão, como o Tanclini mesmo diz, né, uma questão de hibridação cultural, houve uma interferência, né, por exemplo, do contexto urbano, e elas começaram a utilizar esses colchonils para, por exemplo, tapetes, que era uma coisa, né, nesse momento, quando elas, por exemplo, mudavam do campo para a cidade, né, e aí produziam tapetes, né, até porque não tinha por que produzir tapetes, porque no campo a maioria das casas era de chão batido, então não tinha por que as pessoas terem tapetes, né. E aí a questão também é que, apesar dessas dificuldades de achar matéria-prima, de ter essa questão que agora era mais barato comprar os industrializados, elas continuam tecendo até hoje. Muitas elas tecem por questões além, né, do caráter financeiro, né? É uma questão também de afeto. Muitas delas falaram que se sentem muito bem costurando também, mas tecendo, fiando ainda, que é uma questão que vai além da questão financeira. Pode passar, por favor. E aí, terminando a apresentação das limitações, né, que aconteceu apenas um município, eu acredito que em outros municípios tem um contexto um pouco diferente, né, então poderia fazer uma comparação, o levantamento documental poderia ser maior, por conta da pandemia, também da distância eu não consegui pesquisar muitos materiais, né, documentais. E aí, sugestões de estudos futuros é aprofundar os estudos relacionados ao vestuário, né, conhecer mais a indumentária dessas pessoas, e também explorar a ligação com a sustentabilidade, né, talvez fazer uma avaliação de ciclo de vida do produto, né, compará-lo talvez com um produto industrial. Então, acho que essas são algumas sugestões. Pode passar, por favor. E é isso, obrigada. Eu queria agradecer o pessoal da organização e as professoras também, e o pessoal que está vendo. Obrigada pela oportunidade.